Oi, eu respirei fundo antes de gravar esse vídeo, mas antes de apertar esse botão, eu respirei muito fundo, porque esse vídeo vem de um lugar muito sensível da minha vida. Meu nome é Vanessa e hoje eu quero compartilhar porque eu perdi demissão de uma empresa que eu já trabalhava há quase 12 anos. E porque esse canal, ele nasce exatamente desse momento. Então, talvez ao longo desse vídeo a minha voz embargue, talvez eu chore, mas eu decidi não editar a minha verdade. Foram quase 12 anos de muita dedicação, né? Não só trabalho, né? Mas muita dedicação. Eu lembro que quando eu tinha cerca de 6 meses, a 1 ano nessa empresa, o gerente da empresa me chamou dizendo que provavelmente ia precisar me demitir porque eu não estava vendendo, né? E que eu precisava ser mais ambiciosa, eu precisava pensar em dinheiro. Do momento que eu chegava na empresa até a hora que eu saía, eu precisaria pensar em dinheiro, porque dinheiro deveria ser a minha motivação. E eu disse para ele que não, né? O gerente é filho do dono da empresa, né? E aí eu disse para ele que não, que se fosse para pensar somente em dinheiro, isso não me motivaria, né? Que o que me motiva é saber que eu estava entregando um bom trabalho, saber que eu estava atendendo bem os clientes, que eu estava atendendo as necessidades dos clientes, mas que eu ia fazer um curso, né? Eu falei, olha, me indica um curso, então eu vou fazer esse curso. E aí eu lembro que eu paguei um curso no Senac de vendas, né? E eu fiz esse curso, paguei esse curso do meu bolso e comecei a vender muito. E de lá pra cá, né, desses 12 anos, quase 12 anos, né, que eu lembro que na semana que eu fui entrar lá, a minha filha, que hoje tem 13 anos, ela tava com 1 ano e pouquinho e eu ia tirar ela do peito, né, pra poder começar a trabalhar nessa empresa. Então eu tirei a minha filha do peito, que eu ainda amamentava, pra começar a trabalhar nessa empresa. E eu fui fazer esse curso no Senac e comecei a vender. Então, os primeiros 6 meses, 1 ano ali, acho que foram 6 meses mais ou menos, eu não estava conseguindo apresentar vendas. Aí ele falou que ia ter que me mandar embora. E foi quando eu procurei esse curso. Paguei o curso no meu bolso, fiz, e aí eu comecei a ter resultados muito bons. E nesses 11 anos e meio, 12 anos, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que eles me davam um feedback muito positivo, que eu estava sempre à frente nas vendas, que eu era muito dedicada. Então, eu levava... Teve muitas vezes que eu trazia trabalho para casa. Já cheguei a fazer o orçamento até 2, 3 horas da manhã, né, para cliente, não pensando no dinheiro, mas pensando em atender bem os clientes daquela empresa, né? E hora de almoço, eu quase nunca fiz, ao longo desses 12 anos, eu quase nunca fiz hora de almoço, né? Teve um momento que eu fiz amizade com alguns colaboradores, algumas vendedoras que inclusive se tornaram minhas amigas, e elas pegavam muito no meu pé: Van, você tem que almoçar, Van, vamos almoçar. E assim, era difícil eu sentir que eu deveria fazer, inclusive, hora de almoço, né? De tão dedicada que eu era. Eu era tão dedicada que eu comia agora, eu tenho algumas semanas que eu saí de lá, né? E por eu ter uma carteira de clientes que estão comigo praticamente lá desde que eu entrei, né? Ao longo desses quase 12 anos, eu não perdi cliente, pelo contrário, eu mantive os clientes que eu tinha lá por conta de eu ser tão dedicada assim. Então,
pensava muitas vezes, tipo, cara, eu não vou fazer a hora de almoço porque eu não vou deixar esse cliente sem orçamento. Então, eu venho deste lugar, sabe? Que eu vestia a camisa da empresa. Eu não fazia a hora de almoço. Eu dava o meu máximo porque eu achava que aquilo era o certo. E como o dono da empresa sempre falava, né? Ele sempre usava isso como nós somos um time, né? O atacante não faz gol sozinho. Então, pegando essa analogia que ele mesmo usava muito em reuniões, eu vestia a camisa da empresa, né? E eu vestia todos os dias. Do momento que eu entrava na empresa, eu vestia aquela camisa. Só que o desgaste, ele é silencioso, né? E com o tempo eu fui percebendo, esse algo em mim foi se quebrando, sabe? Aos poucos, né? Então veio um cansaço emocional, né? As cobranças de cliente porque o serviço tá atrasado, porque o material não tava como o cliente queria. Sensação, sabe, de não ser suficiente, o medo constante de errar. Então, o meu trabalho em si, o meu trabalho de vendedora nessa empresa era entender o que o cliente deles queriam e eu tinha que passar isso para produção. Então, tudo que o cliente precisava, eu como vendedora, eu tinha que fazer a ponte entre o que o cliente me dizia que ele precisava, que era um produto que não estava pronto, né? Então, um produto que ainda ia passar por um processo produtivo e existem várias formas de fazer aquilo. Então, eu tinha que entender o que o cliente queria e passar isso para a produção da empresa. Então, sabe, esse medo constante de errar, porque você se sente, eu me sinto responsável, né? Para o cliente, ao longo desses 12 anos, todos os clientes que eu atendi, receber algo correto, da forma como ele pediu, tudo dependia de mim, do meu entendimento naquela tratativa para aquilo chegar da forma correta na produção. Então, essa sensação de errar, de medo constante de errar, e eu fui ignorando tudo isso, né? Porque a gente aprende que aguentar é força, é ser forte. Então, eu tinha que aguentar, porque eu tinha que ser forte, né? Mas aguentar tudo também adoece. E ao longo desses 12 anos, né? Eu acho que de uns 5 anos pra cá, eu comecei a sentir esse cansaço e sentir que talvez ali não fosse o meu lugar, talvez a minha forma de pensar, né, não estivesse alinhado com a forma de pensar, né, dos donos da empresa, com a equipe que lá estava. E aí, há 5 anos atrás, eu pedi demissão pela primeira vez, né? E aí, quando eu pedi demissão pela primeira vez, porque eu queria seguir um novo caminho, falei para eles que eu não estava mais alinhada com as políticas da empresa, com a forma como a empresa entende que deveria ser, né? É a forma de ser um funcionário CLT. Então, assim, eu comecei a perceber que eu tinha hora só para chegar, né? Eu tinha que estar lá 8 horas, mas eu nunca conseguia sair às 18 horas, né? Então, por exemplo, começaram a vir me chamar a atenção, porque às vezes eu chegava a 8h15, 8h20, né? E só que para sair eu não tinha hora de sair. Então, eu não saía 6h20 e nem 6h15, que né, compensando os minutos que eu saí, que eu cheguei atrasada, digamos assim. Eu saía 7 horas, 7h30, 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu já saí com o dono da empresa de lá, né? Eu, o dono da empresa, porque os outros funcionários sempre iam embora, mas eu sempre tentando, achando que eu estava sendo dedicada, que eu estava tentando fazer o melhor para o cliente, eu sempre acabava me estendendo, né? Muitas vezes deixando a minha filha, né, uma criança sozinha com a minha mãe em casa, mas ali tentando me dedicar ao máximo.
E mesmo eu tendo pedido a demissão há 5 anos atrás, eles não me deixaram sair, né? Ele falou, olha, não sai, dá mais um tempo, eu vou ver uma pessoa para ficar no seu lugar, e essa pessoa para ficar no meu lugar nunca chegou. Eu fiquei acho que uns 2 anos sem registro, e depois ele me procurou de novo dizendo que olha, como você não saiu, você ficou e você já tá tanto tempo sem registro, vamos te registrar de novo, né? Você tá com a gente, tá tudo certo. E eu falei, realmente eu tomei uma decisão de sair, e por ele ter me pedido pra ficar, eu fui ficando, né? E aí eu acabei ficando mais esses 5 anos. Porém, há uns 15, 20 dias atrás, que foi quando o dia do meu pedido de demissão, né? Eu já estava lá sem registro, porque eles fizeram uma proposta de não sermos mais CLT, né? De não ter mais o registro em carteira e passar a ser sócios da empresa e não ter registro, né? Que o nosso nome ia ser incluído no contrato social da empresa. Isso nunca aconteceu, né? Nunca meu nome foi incluso no contrato social da empresa. Mas eles fizeram essa promessa de sermos sócios da empresa e tirar o registro da carteira, e eu concordei, tá? E com relação a isso, eu não sei se foi uma tentativa de pejotização, eu não sei o que foi de fato. Eu sei que eu nunca cheguei a ser sócia da empresa, nunca cheguei a ser... meu nome nunca chegou a ser incluído no contrato social da empresa, e tá tudo bem, foi até melhor que não tenha sido mesmo, tá? Mas aí eu vou chegar no dia que eu pedi demissão, né? Que eu acho que talvez esse seja o momento mais forte desse vídeo, pelo menos pra mim. E, gente, eu tô tentando me segurar pra não chorar, porque esse dia me marcou muito, e eu acho que vocês perceberam que mexe comigo até hoje. Mas eu vou tentar não chorar para conseguir contar a história para vocês. Então, há cerca de 15, 20 dias atrás, aqui em Budas Artes, teve um vendaval. Inclusive, esse vendaval foi numa quarta-feira. No domingo, o Fantástico passou matéria desse vendaval, inclusive em muitas cidades, municípios aqui de São Paulo, tá? E aqui em Budas Artes teve também. Quando deu, nessa quarta-feira desse vendaval, quando deu 11h15, faltou energia na empresa que eu trabalhava, tá? Nessa empresa que eu trabalhava há quase 12 anos. Faltou energia 11h15, quando foi 11h30, a coordenadora pediu pra gente descer pra almoçar, pra aproveitar que estava sem energia. Caso a energia voltasse mais cedo, nós voltaríamos mais cedo a trabalhar também. Então, sairia 11h30, quando fosse 12h30, já estaríamos de volta para perdermos menos tempo, né, caso a energia voltasse. Eu precisava vir em casa naquele dia, procurar uns documentos para minha sobrinha, para a mãe da minha sobrinha que estava na Paraíba, para ela entrar com pedido de pensão, né? Que o pai da minha sobrinha, meu irmão, inclusive tinha pedido para ela entrar com esse pedido de pensão lá na Paraíba. E tava faltando alguns documentos da Agatha, que morava comigo na época. Então, o que eu falei para a coordenadora? Eu falei, olha, eu vou em casa e procurar esses documentos, tá bom? Ela falou, ok, tá bom. Eu falei assim, beleza, eu vim pra casa. Quando eu tentei sair da empresa, o portão já tava bem difícil de fechar, né? O portão já tava bem de fechar, não, perdão. O portão já tava bem difícil de abrir, porque como tava ventando muito forte, a força do vento, ela faz uma pressão para que o portão não abra. E aí eu esperei passar um pouquinho o vento, né? E um funcionário, um colaborador, um colega de trabalho me ajudou a abrir o portão, porque ele também precisava sair. E, enfim, saí e vim para casa procurar esse documento. Gente, só que quando eu cheguei aqui, que é uns 15 minutos de onde eu trabalhava para minha casa, quando eu cheguei aqui em casa para procurar esse documento, o vendaval, ele foi se intensificando.
né? E eu deixei o carro na casa da minha mãe, que é numa rua aqui próxima, e vim andando com o Baby Jordan no colo, que é meu sobrinho. Quando eu voltava para casa da minha mãe, depois de procurar os documentos no meu apartamento, uma tampa de caixa d'água voou a poucos metros de nós dois, né? Para vocês terem uma ideia de quão forte estava esse vendaval. E eu vi caindo árvores aqui, porque onde a região onde eu moro aqui tem bastante árvore. Então, nesse espaço de tempo de 1 hora, enquanto eu procurava os documentos e voltava para casa da minha mãe, eu vi tampa de caixa d'água voando, eu vi telha voando, eu vi árvore caindo. Então, tava muito forte esse vendaval. O que eu fiz? Mandei mensagem pra ordenadora. E aí eu falei pra ela, falei assim, se a luz voltou, porque eu tô com medo de voltar. Porque tem carros em alta velocidade andando na rua, tem tudo que eu falei pra vocês, coisas voando. E eu tenho medo de uma dessas coisas acertar o carro, eu acabar batendo o carro porque os carros estão em alta velocidade na rua. Ela falou, Van, não voltou e não tem previsão de voltar. E eu falei, tá bom, então, Fê, vai me avisando, eu vou te mandando mensagem, porque como aí não tem luz, não tem internet, eu vou ficar aí sem fazer nada, me avisa se voltar pra valer a pena eu correr o risco pra estar aí, certo? E aí ela falou, tá bom. Depois disso, gente, eu mandei mensagem pra minha coordenadora, mandei mensagem pra filha do dono da empresa, que é assistente lá, mandei mensagem pro outro assistente, e o pessoal, ao longo da tarde, mesma coisa. Van, não voltou e não tem previsão de voltar. Eu decidi, por bem, por conta do vendaval, por conta do risco que eu corria de chegar até lá, de não voltar naquele dia. Ainda mandei mensagem pra ela no final do dia, falando, nossa, Fê, tô super preocupada porque os clientes hoje ficaram sem resposta, né? Porque não tem luz, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem como fazer nada, não tem como responder ninguém. Bom, no outro dia, quando eu cheguei na empresa, comecei a trabalhar, a responder todo mundo. Lá por umas, sei lá, 10 horas, 11 horas, não me lembro bem que horas que era, o dono da empresa me chama na sala. O dono da empresa, meu sócio, no caso, né? Porque ele me fez uma proposta de sociedade na empresa. Aí ele me chamou na empresa dizendo que, na sala dele, dizendo que precisava falar comigo sobre questão de horário. Ah, então eu queria falar com você sobre horário, porque não é porque a gente colocou vocês como sócios, né? Vocês vendedores, algumas pessoas ali como sócios da empresa, que vocês não têm que cumprir as 44 horas semanais. Aí eu, bom, vamos lá, do que você tá falando? Porque se for para falar de 44 horas semanais, a empresa tá me devendo horas, porque às vezes que eu chego 8h20, né, 8h30 que seja na empresa, eu não saio às 6h20, às 6h30. Eu saio 7 horas, eu saio 8 horas. E isso foi ao longo dos 12 anos que eu trabalhava lá, tá? Eu nunca saí no meu horário, sempre 1 hora e meia depois. E fora que nem horário de almoço eu não tava fazendo mais, tá? Eu almoçava, gente, de verdade, eu almoçava em 5 minutos e voltava pra trabalhar. Então, eu não conseguia sair, digamos que se eu chegasse 8h15 e sair 6h20, não conseguia fazer isso. Sempre 30, 40, 1 hora depois, trabalhando a mais, mais essa 1 hora de almoço que eu fazia mais. Então, assim, eu trabalhava muito mais do que as 44 horas semanais. Mas eu acredito que nem era sobre isso que ele queria falar, porque aí ele entrou no ponto que ele queria falar. Aí ele falou assim, mas também ontem você foi pra casa e não voltou. Aí, naquele momento, eu entendi, né? Eu entendi que ele queria tocar naquele assunto. E eu expliquei pra ele, falei, tá, eu não voltei porque não tinha energia elétrica aqui, não tinha internet, não tinha como dar atendimento, e eu estaria correndo o risco de sair da minha casa pra chegar aqui simplesmente pra sentar e não fazer nada. Aí ele falou, sim, mas era o que você deveria ter feito. Aí eu perguntei novamente pra ele, porque tipo, eu queria muito dar a chance dele falar que não era aquilo que ele queria dizer pra mim. E aí eu perguntei pra ele de novo, eu falei, vamos lá,
Tô dizendo pra você que existia um risco real de acontecer alguma coisa comigo no caminho pra estar aqui sentada sem fazer nada. Ainda assim, você acha que eu deveria ter saído da minha casa pra estar sentada aqui sem fazer absolutamente nada? Ele falou: sim, é exatamente isso que você deveria ter feito. E aí eu disse pra ele, né? Aí eu disse pra ele, e foi naquele momento que eu percebi que não era sobre trabalho. Era sobre controle, era sobre poder, era sobre achar que ele podia mandar, inclusive, na minha segurança, tá? Ali eu percebi que a minha vida valia menos do que uma cadeira ocupada, tá? Então, o que importava mais pra ele, a minha vida ou aquela cadeira ocupada? A cadeira ocupada. Independente do que acontecesse comigo, porque foi exatamente isso que ele disse. Não importa o que te acontecesse, mas o certo era você estar aqui. Então, eu não podia, eu não podia deixar de falar isso pra quem estiver me assistindo, quem estiver passando pela mesma situação que eu, se você tá nesse lugar de, como eu fiz muitas vezes, deixar minha filha de 13 anos, que sai 6h20 da escola, me esperando na porta da escola 20, 30 minutos, sabe? Ter que ligar pra alguém, pedir pra ir buscar ela, porque eu não conseguia sair do trabalho pra ir buscar ela, porque eu tava priorizando o trabalho. Se você hoje tá nesse lugar de priorizar o trabalho, saiba que um dia pode acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo. De essa pessoa, esse dono desta empresa que você se dedica, falar pra você o mesmo que o meu ex-sócio me falou. Que eu nunca fui sócia dele, ele nunca me quis como sócia, ele só queria tirar o registro de CLT da minha carteira e pagar menos imposto para o governo. Era sobre isso, né? Então, falou-se de uma sociedade que nunca existiu, mas o que ele queria era não um sócio, mas um funcionário CLT que tivesse sentado ali naquela cadeira, naquele vendaval, naquele dia, que ele pudesse entrar naquela sala com mais, sei lá, 5 vendedores e que a minha cadeira estivesse ocupada, né? Para ele olhar e ele se achar no controle, ele achar que ele podia controlar, que ele tem o poder sobre a vida daquelas pessoas. E pessoal, foi ali que algo dentro de mim se quebrou, né? Então, ao mesmo tempo que se quebrou, algo em mim despertou, né? Então, naquele dia eu pedi demissão, né? E eu disse pra ele que ele podia pedir pro rapaz do RH preparar minha saída de lá. E aí ele até falou pra mim na sala: ah, então faz sua carta de demissão. Eu falei: não tem carta de demissão, não tem carta de pedido de demissão, né? Eu sou sócia, tipo, né? Não falei isso pra ele, mas eu falei assim: eu não tenho vínculo nenhum com a empresa, né? Não tinha mais registro lá. E eu só falei: vê o que eu preciso, né? Pra que eu seja desligada da empresa. E, gente, pedir demissão não foi fácil. Eu senti medo, eu senti insegurança. Mas, ao mesmo tempo, eu senti alívio. Pela primeira vez eu escolhi a minha vida, né? Eu diante daquele homem cheio de ser dono da vida das pessoas, de se sentir dono, de sentir poder sobre a minha vida. Pela primeira vez, eu escolhi a minha vida, pela primeira vez, eu escolhi a minha família e a minha integridade, né? A minha integridade física, a minha integridade emocional. E é isso, tá? Eu acho que aqui eu trago pra vocês, né? Até o propósito desse canal, né? O propósito desse canal nasce desse lugar, tá? Eu quero conversar com mulheres que, como eu, se doaram demais. Eu quero conversar com mulheres que esqueceram de si. Ao longo desses
quase 12 anos eu não fui ao médico, praticamente faltei, marcava médico sempre sábado, domingo, trabalhei de atestado algumas vezes, né? Peguei atestado, inclusive recente, esse ano, eu peguei, o médico me deu acho que 3, 4 dias de atestado e eu fui trabalhar de atestado, com atestado em mãos, né? Eu trabalhei muito doente alguns dias desse ano, né? De debruçar assim em cima da minha mesa de trabalho e pedir forças para continuar, para conseguir seguir aquele dia, tá? Então, ao longo desses anos, eu fiz muito isso, sabe? Mesmo doente, eu ia trabalhar doente. Quando eu pegava atestado à noite, porque eu deixava pra ir sempre no médico à noite, e pegava atestado, eu ia trabalhar na empresa. Eu já trabalhei na empresa com atestado de uma fratura no braço que eu tive, de dias e dias que o médico me deu para ficar em casa e eu fui trabalhar de atestado. Então, assim, eu quero conversar com mulheres que já fizeram isso, que passaram por cima da própria saúde para estar dentro de uma empresa, trabalhando de atestado, sabe, trabalhando até de madrugada, entrando mais cedo, saindo mais tarde. Então, eu quero conversar com mulheres que, assim como eu, esqueceram de si próprias, sabe? Que colocaram o trabalho acima da própria vida. Gente, nenhuma empresa vale a nossa saúde, vale a nossa família, vale a nossa segurança. Tá, então esse é o recado que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Eu peço desculpas, porque eu tô ainda bem sensível, acho que vocês perceberam, tá? Mas se você já viveu algo parecido, comenta aqui também, né, para eu saber que, né, da sua história, que você compartilha da sua história, para eu saber que eu quero alcançar pessoas, mulheres que estão nesse lugar, sabe, de ter que tomar uma decisão tão difícil quanto a que eu tomei. E comenta aqui, tá, nesse vídeo, se você já passou por isso, tá? Você não está sozinha, tá? Você não está sozinha se você tá passando por isso. E obrigada por me ouvir, obrigada por acolher a minha história, e eu digo pra vocês que esse é só o começo desse canal.